Olá, 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 meus queridos amigos. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Que bom, eu também estou bem. Um pouquinho de calor. O dia de hoje está bastante quente, né? Então, se vocês escutarem um ruído aí de ventilador, tá? É por causa que eu estou aqui com o ventilador ligado bem do meu lado para poder suportar o calor desse dia, tá bom? Estou também com a porta aberta, então qualquer eventual barulho, ruído, tá? É por causa que eu estou com a porta do quarto aberta fazendo esse vídeo aqui para vocês. Bom, no vídeo de hoje então nós iremos tratar sobre aquelas questões que eu havia deixado para vocês na semana passada. O assunto é transitividade verbal. Tá? A transitividade verbal é um assunto muito importante e que abre também um link para nós falarmos de muitos outros assuntos relacionados a verbo e também a período composto, né? Os períodos compostos tanto por coordenação como por subordinação, as famosas hipotáxias e as paratáxias, né? Verbais que nós iremos conversar ainda sobre isso. Bom, nós temos aqui então o nosso texto, né? Que eu havia deixado, um texto da Marta Medeiros, pelo menos é o que consta, né? Diz-se um texto da Marta Medeiros. Não sei se realmente o é, mas vamos analisá-lo e fazer então as perguntas aqui. Tá? Notem que a primeira questão é a leitura do texto. Veja só. Questão número 1. Leia o texto que segue. Tá? Lido o texto, vamos para a questão número 2. Na primeira frase do texto, pessoas consideradas inteligentes dizem que a felicidade é uma idiotice. O verbo dizem é transitivo ou intransitivo? E aí, gente, o que vocês acham? Qual é a resposta para isso aqui? Tá? Na frase, pessoas consideradas inteligentes dizem que a felicidade é uma idiotice. Primeira coisa, onde é que está o verbo? Né? Nós temos aqui então o verbo dizer, conjugado na terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo. Né? Então o verbo dizem aqui, resposta simples e curta, ele é um verbo transitivo, tá? Verbo transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque quem diz, diz alguma coisa. O verbo dizer também pode ser, né, em certos casos, em certos contextos, prestem bem atenção nisso, em certos contextos, um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, um verbo bitransitivo. Neste texto aqui, neste exemplo do texto em que nós estamos falando, né, ele não é um verbo bitransitivo, tá? Porque aqui não está se referindo a quem está sendo dito, né? Se eu dissesse assim, pessoas inteligentes dizem que a felicidade é uma idiotice para as pessoas inteligentes, né? Daí sim, seria um verbo bitransitivo, porque daí eu estou dizendo algo a alguém. Como aqui estou apenas dizendo, sem mencionar o destinatário da frase, né, o referente aqui, então é um verbo simplesmente transitivo, beleza, pessoal? Tem que cuidar isso aí, viu? Isso é uma pegadinha muito interessante, tá? Então, assim, ó, eu vou explicar de novo. O verbo dizer, fora de contexto, ele é bitransitivo. No contexto, ele pode assumir apenas uma transitividade simples, sendo então transitivo direto. Tá? Então, por resposta, transitivo direto. Vou botar com letra maiúscula direto aqui, fica bonitinho. É isso aí. Transitivo direto, porque quem diz, diz algo, tá? A alguém. Vamos lá então aqui. A segunda pergunta. Observe na linha 6 do texto o enunciado. Padecem de alguma doença. Nesse enunciado, qual é a função da preposição de? Tá? Vamos para o texto lá. Na linha 6 do texto, vamos lá na linha 6 aqui, onde é que está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está, ó. Grifando, padecem de alguma doença. Tá?
No caso aqui é um sujeito oculto, aliás, oculto desidencial, né? Padecem, no caso se referindo a eles, de alguma doença. Quem padece, né? Padece de alguma coisa, tá? Padece por alguma coisa também. Então aqui a função de é apenas de ligar, né, o verbo ao seu objeto, tá? A função da preposição de é ligar o verbo transitivo indireto ao seu objeto indireto ali, que é alguma doença. Tá? Vamos botar a resposta aqui. Ligar, né, o verbo ao seu objeto indireto. Ponto final. Essa aqui é a resposta curta e simples, tá, pessoal? Ligar o verbo ao seu objeto direto. Não botei verbo transitivo direto, porque se ele está ligando o objeto aqui, com certeza é um verbo transitivo, né? Indireto aqui. Vamos lá, então. A pergunta número 4. Qual enunciado do terceiro parágrafo possui um verbo transitivo direto? Tá? Qual enunciado do terceiro parágrafo que possui um verbo transitivo direto? Vamos ver aqui, terceiro parágrafo. O que é parágrafo, pessoal? Parágrafo são esses elementos aqui que iniciam-se com o recuo de primeira linha. Tá? Um parágrafo, dois parágrafos, terceiro parágrafo. Tá? Então esse aqui é o terceiro parágrafo. Qual é a frase que ele inicia? Felicidade depende basicamente de duas coisas: sorte e escolhas bem feitas. Tá? O verbo depender aqui, né? Quem depende, depende de alguma coisa. Qual é a pergunta mesmo? Eu acabei esquecendo a pergunta. Vamos lá para a pergunta. Qual enunciado desse parágrafo possui um verbo transitivo indireto? Vamos lá. Felicidade depende de duas coisas. Então aqui já está a resposta. Tá? Porque mesmo que tenha o advérbio basicamente aqui no meio, para confundir um pouquinho, tá? Esta frase, esse enunciado não deixa de ter um verbo transitivo indireto. Tá? Porque nós temos aqui o verbo e antes do seu objeto, que é aqui o elemento duas coisas, nós temos a preposição de. Então o verbo depender está ligado ao seu objeto, duas coisas, pela a preposição de. Lembrando que duas coisas aqui é um enunciado catafórico. Tá? Ele tem quase que uma função pronominal de substituir os elementos que vêm logo depois deles. Tá? Então, por que eu sei que tem uma função pronominal aqui? Por causa que ele poderia ser substituído pelo pronome demonstrativo destes. Tá? Felicidade depende basicamente destes, dois pontos. Daí eu citaria sorte e escolhas bem feitas. Tá? Então, duas coisas substituem os elementos sorte e escolhas bem feitas, que por sua vez são também indiretamente os objetos indiretos do verbo depender. Tá? Espero que eu não tenha confundido vocês, mas a resposta simples e curta é esta frase aqui. Ó. Felicidade depende basicamente de duas coisas. Tá? Eu vou copiar ela aqui como ela está. Ctrl C. E vou colar lá na minha resposta, porque essa aqui é a resposta curta e simples. Eu espero que tenham entendido. Tá? Se você não entendeu, coloca nos comentários aí que nós faremos uma nova explicação. Tá? Eu sempre leio os comentários de vocês. Tá legal, pessoal? Vamos lá então para a quinta pergunta. Cite dois verbos do quarto parágrafo que são intransitivos, não precisam de complemento. Essa resposta aqui, gente, vale uma aula inteira. Por quê? Porque de uma forma legítima, eu vou dizer para vocês que não tem nenhum verbo aqui que seja intransitivo. Tá? Aqui, ó, está pedindo um verbo intransitivo. Nós temos muitos verbos aqui, mas legitimamente contextualizado, nós não temos nenhum verbo que seja intransitivo. Tá? Você pode ver, avaliar todos eles, todos os verbos aqui que estão conjugados e contextualizados,
estão sim dependentes e ligados a um objeto, tá? Qual é o parágrafo? Dois verbos do quarto parágrafo. Vamos ver qual é o parágrafo aqui que estou falando. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, tá? Eu acabei citando o parágrafo errado ali. Nós não temos aqui nenhum verbo que seja intransitivo. Mas, prestem bem atenção, mas nós temos muitos verbos que estão na forma nominal de infinitivo. Então o que vai acontecer? Quando eu tenho verbos no infinitivo, se eu tirar eles do contexto, eu terei sim daí verbos intransitivos. Por exemplo, o verbo correr. O Leandro corre. Eu posso dizer, né, que o Leandro corre, quem corre, corre para algum lugar. Mas o verbo correr, ele é mais intransitivo do que transitivo. Porque quem corre simplesmente corre. Tá? Corre devagar. Ah, Leandro corre devagar. Daí não é complemento. Tá? Daí é um adjunto adverbial. Né? De modo como ele corre. Né? Corre atrás. É um adjunto adverbial de lugar. Tá bom, gente? Agora, se eu dissesse Leandro corre para os braços da sua amada. Daí sim, seria um verbo que no contexto tem um complemento. Né? Ele aceita então um complemento. Tá bom, pessoal? Outro verbo aqui que seria intransitivo também é o verbo... deixa eu ver onde é que está ele aqui. Eu tinha visto. Silenciar. Tá? Você consegue imaginar um complemento para o verbo silenciar? Não. Né? Quem silencia, simplesmente silencia. Ah, o Leandro não silenciou alguma coisa para alguém? Não. Então o verbo silenciar é sim um verbo intransitivo. Tá? Então eu vou colocar ele aqui, Ctrl C. Vou dar Ctrl C e vou colar aqui Ctrl V. Tá bom? Vou pegar outro verbo também, que com certeza deve ter aqui. Sabe a hora de trocar de emprego e sai do país, perdoa seu pai ou preserva a mágoa do resto da vida, esse tipo de coisa. Onde é que está? Vou pegar o verbo correr mesmo, tá? Correr. Ctrl C, verbo correr. Pedi dois verbos, então vou botar aqui o verbo correr, Ctrl V. Tá? Aqui está a resposta. Mas você tem que pensar o seguinte, que no contexto, gente, quando um verbo está no infinitivo, ele não é um verbo legítimo, tá? Ele está numa função nominal e em muitos casos, inclusive aqui, ele desempenha outra função que não a de verbo. Ele assume a função de substantivo. Então, o verbo quando está no infinitivo, né, correr, priorizar, desistir, silenciar, são verbos no infinitivo que estão exercendo a função de substantivo. Se nós tivéssemos aqui outras formas nominais, por exemplo, o verbo... vamos ver aqui, por exemplo, um verbo no gerúndio, né? Correndo, andando, né? Esses verbos no gerúndio, eles desempenham a função nominal de advérbio também, advérbio de modo, tá? Como o Leandro está andando, ou o Leandro saiu correndo. Saiu correndo. O correndo desempenha uma função de advérbio porque modifica, né? Dá, digamos assim, uma ideia de modo para o verbo sair. Tá? Então, Leandro saiu andando. Como é que ele saiu? Andando. Tá? Então, aí é um verbo que está modificando a ideia de outro. Portanto, um advérbio, quase assim. Não é advérbio, mas ele exerce a função de advérbio. E o verbo também pode assumir a função de adjetivo quando ele está no particípio. Tá? Entristecido, por exemplo. Como é que o Leandro está? Entristecido. Né? Esse predicativo do sujeito aí, né, o Leandro está, né, verbo de ligação, entristecido, dá para se dizer que ele assume aí uma função de adjetivo também. Então a função do verbo, né, é de adjetivo, embora continue sendo verbo, mas ele exerce uma função não de verbo, mas de adjetivo. Isso acontece com todos os verbos no particípio. Tá? Entristecido, calado, adoentado, enfim,
tá? Todos os verbos que são no particípio podem sim exercer uma função de adjetivo, uma forma nominal de adjetivo, embora continuem sendo verbos, tá bom? Quase que eu fugi do assunto, mas eu vou dizer para vocês aqui o seguinte, ó, que nós temos, por exemplo, aqui uma situação onde no contexto nós não temos verbos que sejam intransitivos. Todos eles precisam de complemento. Vamos analisar aqui, por exemplo, né, o verbo, essa primeira frase, essa primeira oração. Ó. Os amigos que você faz, né, os amigos que você faz, se optou por ser honesto ou ser malandro, se valoriza mais a grana do que a sua paz de espírito. Veja que o verbo valorizar, tá? O verbo valorizar está se referindo aos elementos mais a grana, né? E comparando com do que a paz de espírito. Então, o verbo valorizar precisa de complemento, porque quem valoriza, valoriza alguma coisa. Qual é essa alguma coisa? Mais a grana do que a paz. Então, todo esse resto aqui que vem depois do verbo valorizar, dá para se dizer que é o complemento do verbo. Tá? É um complemento verbal. Portanto, isso aqui é um verbo transitivo, que precisa de complemento. Tá? E é um verbo transitivo direto, tá? Porque não tem necessidade de haver preposição entre ele e o seu complemento. Tá? Outra coisa aqui. Costuma correr. Notem bem essa frase aqui. Tá? Eu havia dito para vocês que o verbo correr é um verbo intransitivo, e de fato ele é, quando está fora do contexto. Só que aqui, o verbo correr, ele está exercendo a fantástica função de objeto direto do verbo costumar. Costuma alguma coisa, né? Costumo comer, costumo andar, costumo caminhar, costumo ir na academia, essas coisas assim. Então, essa alguma coisa que vem depois do verbo costumar, tá? É o verbo correr. Note que nós temos um verbo completando a ideia de outro. Tá? Então, esse verbo aqui, ele exerce a função de objeto direto. Tá? Ele é o objeto aqui, não tem preposição, então é um objeto direto. Tá? Mais especificamente, nós temos aqui uma oração substantiva, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração subordinada, por causa que ela é subordinada ao verbo anterior, né? Depende do verbo anterior. Substantiva, porque o verbo correr está exercendo a função de substantivo. Oração subordinada substantiva. Objetiva, né? Objetiva por causa que está na função de objeto, completando a ideia do verbo anterior, que é o verbo costumar. E direto por causa que não tem preposição. Interessante, né? Não é interessante? Então, essa frase, ou essa explicação que eu acabei de dar para vocês, é a essência que nós devemos ter para conhecer o que é um período composto. Basicamente, os períodos compostos por subordinação. Tá? Existem muitos verbos que são exercem função de substantivo e principalmente objeto direto. Tá? Desistir dos seus projetos. Quem desiste, desiste de alguma coisa. Né? No caso aqui dos seus projetos. Como eu tenho a preposição de aqui, mais o artigo o, que na verdade é uma conjunção, né, da preposição de mais o artigo definido masculino o, eu tenho aqui então um objeto indireto. Tá? Verbo desistir é o verbo transitivo indireto, e depois tem o dos, que é a preposição que une o verbo ao seu objeto, e os seus projetos, que seria o objeto indireto do verbo desistir. Tá bom, pessoal? Eu poderia ficar falando aqui, falando, né? Mas as explicações se repetiriam, tá? Em seguidos exemplos que nós temos aqui. Só mais um, tá? O verbo reconhecer. Reconhecer, né? Reconhecer, aqui nós temos um verbo que também é transitivo, que precisa de complemento. Quem reconhece, reconhece alguma coisa, né? E nós temos aqui, ó, vejam só, o verbo dividir, completando a ideia do verbo reconhecer. Tá? Basicamente, ele completa aqui, né, os momentos. Né? Então, eu tenho aqui o verbo dividir,
que está sendo uma oração subordinada substantiva completiva nominal, né? Porque completa a ideia de momentos, que é um substantivo. Mas daí é um assunto para outra aula, tá? Assim também acontece com o verbo silenciar, que também exerce a função aqui, né, de completar os momentos. Então é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque está completando a ideia dos momentos no substantivo. Tá, gente? Muito interessante, muito legal esse assunto. Daria uma terceira aula aqui, né? Nem 2 aulas, daria ter 3 aulas quase. E eu também tenho para vocês aqui um comentário para fazer sobre 2 observações. Notem a frase aqui, gente, ó. Dedico a meus machucados um bom tempo de reflexão. Nós temos aqui um exemplo dessa frase retirada do texto. Não sei onde é que está ela no texto lá, mas está lá. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Bom, não vem ao caso porque está aqui, né? Aqui. Não achei. Tá, mas enfim, ela está aqui no texto, tá? Acreditem em mim. Vocês lerem o texto, todos vão procurar aqui e vão encontrar que essa frase está no texto. Eu não inventei essa frase, ela está no texto. E nós temos aqui um exemplo de verbo bitransitivo. Por quê? O verbo dedicar, né, contextualiza a seguinte situação. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Tá? E é sempre assim. Quando eu faço assim, ó, o verbo dedicar, né, eu estou me referindo primeiro ao um objeto direto e depois um objeto indireto. Tá? Aliás, primeiro um objeto indireto, depois um objeto direto. Quem dedica, dedica algo a alguém. Tá? Só que aqui está na condição inversa, né? Dedico para os meus machucados, então isso aqui seria o alguém, né? Os machucados seriam alguém, e o objeto direto seria aqui, ó, bom tempo de reflexão. Então dedica um bom tempo de reflexão a meus machucados. Vou inverter isso aqui, botar para cá para ficar mais fácil. Ó, dedico um bom tempo de reflexão a meus machucados. Agora sim, tá? Eu fiz a inversão da frase aqui. Como é que estava antes? Estava assim, tá? Como é que ela está agora? Está assim. Vejam que eu troquei, eu substituí os lados. Eu botei o objeto direto primeiro e o objeto indireto depois. Tá? Então, quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Dedico um bom tempo de reflexão aos meus machucados. Entenderam? Tá? Então, dedicar é um bom exemplo de verbo bitransitivo, né? Por que bitransitivo? Porque é 2, transitivo direto e transitivo indireto. Depois nós temos aqui também uma outra frase interessante que eu também retirei do texto. Não vou perder tempo procurando lá, mas ela está no texto. Podem acreditar, tá? Pessoas felizes não se deprimem. Notem que nós temos aqui, tá, uma situação reflexiva do verbo. Tá? Deprimir é um verbo transitivo, tá? Que neste caso aqui, o sujeito que pratica ação é o mesmo que sofre ação. Então o sujeito é o próprio objeto. Estranho, né? Quem deprime, deprime alguém. No caso, quando eu digo se deprime, quem é que está sendo deprimido? A própria pessoa. Né? Não é isso? Então, a partícula se, que está antes do verbo aqui, né, por causa do não, né, o não é um advérbio que puxa a partícula se para antes do verbo. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa partícula se aqui é responsável por fazer do sujeito um objeto que sofre ação. Tá? Então, quem pratica ação é o mesmo que sofre ação. Beleza, pessoal? Existem muitos verbos que são intrínsecos a isso, né? Isso aqui, por exemplo, o verbo suicidar, né? Um verbo reflexivo, cognato, por causa que ele sempre vai ser conjugado junto com a partícula se, né? Então é assim. Legal, né, pessoal? Interessante, né? Não é bonito isso? Pois é, então é isso aí, a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que tenham gostado. Lembrando que se você tem dúvidas, por favor, coloca nos comentários aí.
tá? Se quiser mandar um WhatsApp também, perguntando alguma coisa, pode mandar, que a gente, na medida do possível, a gente responde. Tá legal, pessoal? Gente, se cuidem, tá? Abraço no pai e na mãe, abraço em todos vocês. Fiquem com Deus e estudem, viu? Tchau, tchau.